noite, irmãos. É com alegria que estamos aqui nessa noite. Boa noite para você que está aqui no nosso templo, a você que está aí online participando desse culto. Que você não fique apenas ouvindo, mas que você possa, como a Michele disse, participar do culto. Porque quando nós estamos participando, o Senhor recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado. Deus abençoe. Irmãos, eu queria passar para vocês, o nosso pastor e a nossa pastora estão melhorando, estão se recuperando. Brevemente eles estarão de volta aqui conosco. Eles estão sendo cuidados, estão sendo tratados. E eu gostaria agora de convidar a você, tanto você que está aqui no templo, como você que está aí online, a estarmos orando pelos nossos pastores, pela Fernanda, pelo Lucas, que também estão se convalescendo, restabelecendo dessa pandemia. Vamos levantar as nossas mãos, como o nosso pastor ensina. Mão direita levantada é sinal de autoridade. Vamos estar orando. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem sido e feito por cada um de nós, ó Pai. Em especial nesse momento, Pai, nós colocamos diante a Tua presença, Senhor, a vida, a saúde do pastor Fábio, da pastora Wanda, da Fernanda, do Lucas, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, abençoe eles, ó Pai. Que o Senhor, Jeová Rafá, o Deus que cure, visite os nossos pastores, visite a Fernanda, visite o Lucas, nesse momento, esteja curando, restabelecendo a respiração, o pulmão. Senhor, o Senhor é quem nos criou, o Senhor conhece cada particularidade de cada órgão. Que o Senhor esteja em nome de Jesus, Pai, visitando eles, ó Pai, onde eles estão. Que o Senhor visite, que o Senhor restaure a saúde deles, que brevemente, Senhor, eles possam estar aqui conosco, ó Pai. Pedimos também, Senhor, que o Senhor alcance outros irmãos, ó Pai, que estão também com a enfermidade do Covid, Pai. Que o Senhor visite outras pessoas, conhecidos nossos, que também estão, Pai, com essa Covid, Pai. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Pedimos que o Senhor entre com provisão. O Senhor derrame o bálsamo de cura, Senhor, nos pulmões, na saúde do pastor Fábio, da pastora Wanda, da Fernanda e do Lucas. E que o Senhor esteja guardando, Senhor, a pastora Flaviane, o Renan, o Pedrinho, Senhor, essa família pastoral, Pai. Que o Senhor os abençoe também, guarde eles, ó Pai, e os proteja, Pai. Nós oramos a Ti, Senhor, no nome santo de Jesus, ó Pai, é que nós oramos e te agradecemos desde já. Amém. Irmãos, podem se assentar. É com alegria, obrigada. É com alegria que nós estamos aqui nessa noite. E hoje nós vamos falar um tema que eu não sabia o que o pessoal do time ia cantar, mas tem muito a ver com essa última música. Que é nós entregarmos, o tema é uma vida entregue a Jesus. O que realmente significa isso? Nós podemos muitas vezes ouvir as pessoas falarem, eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas vamos pensar um pouquinho e refletir, nós mesmos entregamos as nossas vidas a Jesus em algum momento da nossa vida? Então que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa noite. Que eu aqui diminua e que o Senhor cresça. Nós vamos estar, nosso texto base é Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Está escrito assim, os irmãos acompanhem por favor no telão. Esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças
que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para ela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, ouça e obedeça, templo do louvor. Assim tudo irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordenam estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Quando nós aceitamos a Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele. Muitas vezes nós fazemos isso no momento de apelo, como foi que nós tivemos no último domingo, no musical de Natal. Muitas das vezes nós oramos junto com as pessoas e no fundo nós entregamos nossa vida a Jesus. Nós dizemos a profissão de fé quando nós estamos aqui no batistério. O pastor faz perguntas para nós, ele nos pergunta, nós dizemos que sim, que nós queremos e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E aí nós nos batizamos. Quando nós nos batizamos, nós submergimos, morrendo, representando a morte do velho homem. E quando emergimos, é um novo homem, segundo a palavra de Deus. Mas será que realmente, quando nós saímos do batistério, é uma nova pessoa que está ali? É uma nova pessoa em Cristo que está ali? Algumas pessoas tomam essa decisão aos 10, 12, 15 anos, outros um pouquinho mais velhos, 18, 20, 25. E ainda temos muitos que entregam as suas vidas em idade já avançada. Não importa a idade que nós tomamos essa decisão, que nós entregamos a nossa vida a Cristo. O importante é termos tomado essa decisão. Você que está aqui hoje, ou você que está aí, participando do culto online, se você ainda não fez essa decisão, não tomou essa decisão, não deixe para mais tarde. Pode ser tarde, pode ser muito tarde, porque o Senhor Jesus já está voltando. E os sinais nos mostram isso. E muitas das vezes nós pensamos, refletimos e deixamos para mais tarde. Jesus deu a vida dele por cada um de nós. Em Mateus 27, nós temos o caminhar dessa entrega feita por Jesus por nós. Jesus diante de Pilatos, a condenação, a libertação de Barrabás, como era costume na festa da Páscoa, soltar um preso. Pilatos até tentou soltar a Jesus, mas os líderes religiosos daquela época já haviam inflamado a multidão para pedir a condenação de Jesus e a libertação de Barrabás.
Jesus sofreu com a coroa de espinho. Cuspiram na face dele. Bateram nele. Chicotearam Jesus. Ele sofreu tudo isso calado, por amor de cada um de nós. Ele foi pregado numa cruz sem culpa, mas pagou o preço que era por mim, por vocês. Por quê? Porque Ele nos ama. E Deus deu o seu único filho, porque Deus é amor. E Jesus é amor. Entregar a vida a Jesus pode parecer fácil para algumas pessoas, difícil para outras, indiferente para alguns, ou mesmo, não é necessário eu entregar minha vida a Jesus. Eu conheço a Jesus, eu tenho Jesus no meu coração, eu frequento a igreja. Eu não preciso entregar minha vida a Jesus. Mas nós vamos ver com uma pergunta. Mas verdadeiramente, o que é entregar a vida a Jesus? Será somente que é descer as águas do batismo publicamente? Perante a igreja, perante os meus familiares? Estar frequentando a igreja? Participar de algum ministério dentro da igreja? Nós poderíamos enumerar muitas atitudes que nós temos. Mas ao entregar a nossa vida a Jesus, é querer uma mudança em nós. Assumir um compromisso com Jesus. Será que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós ansiamos por essa mudança? Nós desejamos essa mudança? Ou não? Lá em Mateus 16, 24, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos negado a nós mesmos? Ou nós dizemos: hoje eu não vou na igreja, não vou no culto não, estou cansado, trabalhei, está calor, eu preciso descansar, eu preciso relaxar. Ou então, hoje eu não vou no culto não, eu vou no shopping para relaxar um pouquinho, ver coisas diferentes. Ou ainda, não, hoje é domingo, está um sol gostoso, eu vou curtir uma piscina. Não estou dizendo que nós não podemos fazer isso. Mas o que nós não podemos deixar é que isso se torne uma constante nas nossas vidas. Se eu hoje coloco uma desculpa, uma justificativa para eu não participar do culto. Se hoje eu coloco alguma coisa, tudo bem. Mas no próximo culto, eu volto com alguma desculpa. Domingo passado eu queria ir na piscina, mas nesse domingo tem um churrasco na família. Não vai dar, não tenho como ir. Hoje eu vou sair com os meus amigos. Isso vai se tornando uma constante. Será que realmente nós mudamos de vida? Muitos entregam suas vidas a Jesus e são como a parábola do semeador em Mateus 13, 3-8, que diz assim: Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos.
que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Vamos refletir um pouquinho. Como que está sendo a palavra de Deus no seu coração? Você tem sido uma semente que caiu ao caminho, que as aves vêm e comem? Ou seja, alguém chega para você e fala assim: olha, você vai indo na igreja, isso não resolve. Ou você ainda é aquela que cai, mas é num terreno pedregoso, a palavra de Deus brota no seu coração rápido, você fala de Jesus para as pessoas, só que aí quando o sol quente vem, a palavra começa a murchar, os problemas vêm. Não é o sol, mas são os problemas, as dificuldades que fazem nós murcharmos. E nós não temos, a palavra não tem raiz no nosso coração. Outra caiu na boa terra. Você tem sido, o teu coração tem sido uma boa terra da palavra de Deus? As pessoas, quando entregam as suas vidas a Jesus e somente fazem o básico de uma vida cristã, aí, quando surgem as dificuldades, porque elas vêm. Pois Jesus mesmo nos alertou em João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! O Senhor Jesus nos disse isso, para que nós tenhamos bom ânimo. Nós passaríamos por tribulação, por dificuldade, mas Ele nos dá a paz. Durante todo esse momento de pandemia, quem deu paz ao seu coração? Você permitiu que a tribulação, que a preocupação tornasse uma planta florescendo no seu coração? Ou você buscou em Deus? Você buscou em Jesus? Porque Ele nos promete que só Ele pode nos dar a verdadeira paz. Será que nós estamos esquecendo de Jesus? Esquecendo das palavras de Jesus? E nos pegando em coisas que nós estamos ouvindo, vendo as notícias, as pessoas falarem? Eu creio num Deus que pode todas as coisas. No Deus do impossível. O homem pode estar fazendo tudo isso acontecer, mas o meu Deus vai me dar vitória. O meu Deus vai dar vitória a cada um que tiver a confiança nele, em nome de Jesus. Nós precisamos ter essa certeza, ter o nosso coração firmado nessas palavras. Se o nosso coração não está sendo uma terra boa, como que nós vamos enfrentar todas as tribulações? Aí, às vezes, quando vem a tribulação, vem a dificuldade, vem um problema, as pessoas que não tiveram um terreno bom para a palavra florescer, para ela ter raiz, simplesmente olham e falam assim: eu vou para aquela outra igreja, essa igreja está tão fraca, não tem palavra, não tem oração. Lá não, lá naquela igreja tem poder, tem unção, tem palavra. Mas ela se esquece, o coração dela, a terra dela não está sendo boa. A palavra de Deus não está com raiz no coração dela. E aí ela busca no outro. E ela vai viver uma constante disso, porque o coração dela não está sendo bom. Ela não está deixando com que a palavra de Deus floresça no coração dela. Agora nós vamos voltar ao texto de Deuteronômio 6, mas agora nós vamos usar a nova tradução na linguagem de hoje, que ela fala de uma maneira mais direta a cada um de nós. Eu lhes disse ao povo,
Moisés, não, temam o Senhor. Eu vou ler aqui. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para você, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa, rica, onde viver. Essa palavra foi para o povo que estava indo para a terra prometida, mas nós colocamos essa palavra aonde nós estamos hoje. Escute, ó povo de Israel, escute, templo do louvor. O Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as suas forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa, fora dela, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem as leis nos braços e na testa, para não se esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Nós vemos aqui nessa palavra o Senhor nos falando, o que nós temos que fazer é ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos netos, falar com as pessoas ao nosso redor sobre esse Deus, sobre tudo o que Deus tem feito por nós, e nós temos que guardar no nosso coração todas as leis do Senhor. Mas como que eu vou guardar as leis do Senhor se eu não leio a palavra de Deus? Se eu não medito nela? Como que eu vou guardar? Como que eu vou ensinar o meu filho, meu neto, meu sobrinho? Se eu mesmo não tenho 5 minutos para ler um versículo, para meditar num versículo. E o Senhor nos alerta para nós colocarmos nos braços, na testa. Por quê? Porque Ele sabia que nós esqueceríamos. E muitas das vezes nós esquecemos sim, tudo que o Senhor nos prometeu. Ele prometeu que nós seremos um grande número de pessoas, nós teremos vida longa. Mas nós temos feito isso? Não está no texto, mas em Deuteronômio 28, nós temos as bênçãos que o Senhor Deus nos dá. O Senhor Deus nos dá muitas bênçãos. Olha como começa o texto. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Aleluia! Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. O Senhor nos dará proteção, seremos o seu único povo, o povo escolhido por Deus. Os outros povos verão que nós pertencemos a Deus, o Senhor, e terão
medo de nós, aleluia. Será que nós temos tomado posse verdadeiramente dessa palavra, dessas promessas? Ou apenas elas estão na palavra de Deus, ali por estar? Não adianta eu ler e eu não tomar posse no meu coração. O Senhor me prometeu proteção. O Senhor prometeu que eu seria grande, que eu sou o povo escolhido de Deus. E que as pessoas verão em mim que eu pertenço a Deus. Será que as pessoas têm olhado para você e têm visto que você é povo de Deus? Ou elas não sabem que você é o povo de Deus, que você é o escolhido pelo Senhor? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A palavra de Deus nos garante em 1 João 4:4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia! Glória a Deus! Maior é o que está em nós. Mas eu não posso apenas ler isso na palavra de Deus, ter conhecimento disso e eu não crer nisso. Que o meu Deus é maior do que tudo que pode vir a acontecer. Que o meu Deus é fortaleza. Que o meu Deus me faz mais do que vencedor. Que o meu Deus está me guardando. Que 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei abalado. Que nós possamos realmente tomar posse dessas palavras. Não apenas, eu sei, Deus falou isso, mas eu tenho que tomar posse, eu tenho que viver toda a manhã, levantar, Senhor, eu sou teu povo escolhido, o Senhor é o meu único Deus, o Senhor me faz mais que vencedor, e maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Sairmos para trabalhar, sairmos para fazer qualquer coisa, ou mesmo dona de casa, estar em casa, fazendo o seu serviço, crendo nisso, tomando posse disso, porque eu sou o povo escolhido de Deus, e Ele é o meu único Deus, não existe nada nem além que o meu Deus. Se tudo isso tem chegado a nós, as palavras, e estamos, se tudo isso, melhor dizendo, não tem chegado, essas bênçãos não têm nos alcançado, nós estamos falhando em algum ponto, pois o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo, Ele não muda, e nós temos essa garantia na palavra de Deus, em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia! O Senhor Jesus, Ele é o mesmo, Ele não muda. E Ele prometeu essas bênçãos, Ele prometeu tudo isso para nós, e Ele não mudou. Ele não se esqueceu do que Ele prometeu para nós. Ele nos dá vida. Só que quando muitas vezes nós pensamos nas bênçãos, a primeira coisa que vem às vezes na nossa mente, poxa vida, o Senhor disse que eu vou ser poderoso, nossa, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ter o carro do ano, vou ter o emprego top. Será que é isso? Quando verdadeiramente nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos a querer conhecê-lo mais, ter sua presença no nosso dia a dia. Porque eu quero esse Jesus, quando nós nos batizamos, nós estamos empolgados,
queremos, falamos de Jesus, aí à medida que as coisas vão caminhando, a gente começa a não falar mais. Mas Jesus não mudou, sou eu que mudei. Sou eu que me afastei de Jesus. Sou eu que não tenho mais aquele amor quando eu levantei a minha mão no apelo, quando eu decidi, procurei o pastor, a pastora, o obreiro e falei, eu quero me batizar. Porque a chama acendeu. Mas será que nós apagamos essa chama? No nosso dia a dia nós apagamos? Quando eu decido me batizar, ter Jesus no meu coração, eu procuro conhecer mais a Jesus. E como que eu faço para conhecer Jesus? Está aqui. É só nós lermos. Ah, mas a palavra de Deus, Rita, é complicado, eu não entendo. Busque uma tradução, peça para alguém qual a melhor tradução. Peça aos seus pastores, peça a um obreiro uma orientação, aos diáconos, qual a melhor tradução para eu entender a palavra de Deus, porque eu quero conhecer esse Jesus, porque se Jesus me moveu a descer as águas do batismo, a aceitá-lo como Senhor da minha vida, mas foi só isso? Não. Nós queremos mais de Jesus. Nós buscamos ouvir louvores, nós buscamos ouvir a sua voz. Nós deixamos de compactuar com as coisas que desagradam ao nosso Deus. Ou seja, eu sei que aquilo ali, Deus não se agrada, por que eu estou participando? Se eu sei que isso o Senhor se entristece, por que eu estou fazendo? Porque para satisfazer um grupo de pessoas, o grupo a qual eu pertenço, no trabalho, na escola, na família. E aí o que acontece? Nós nos afastamos de Jesus. Porque Jesus, Ele não é uma pessoa que chega e vem rompendo, dizendo, acorda, eu estou aqui, acorda, não. Ele é misericordioso. Quando nós falamos em ouvir a voz de Deus, eu tenho isso forte nesses últimos tempos. Abri um parêntese aqui. Ouvir a voz de Deus. Nós recebemos um presente da nossa igreja, dos nossos pastores, que foi o livro Uma Vida Abençoada. E quem leu, se você não leu, leia. Existem trechos ali, e não são poucos, onde Deus chegou e falou com determinadas pessoas. Oferte tanto na vida de uma pessoa, dê isso para alguém. E eu vou ser sincera com vocês, irmãos. Quando eu lia isso, eu falei, Senhor, será que eu não tenho ouvido o Senhor direito? Eu queria tanto vivenciar isso. E ali as experiências são fortes. Ali as experiências são marcantes. Pessoas que simplesmente deram para alguém, ofertaram para alguém tudo que ela tinha na conta bancária. Ofertaram o carro delas para uma pessoa. E eu, na hora que eu li esses trechos, eu conversei com Deus. Senhor, será que eu não tenho te ouvido? Eu quero viver isso. E eu pedi para Deus. Irmãos, como é maravilhoso você ouvir Deus falar para você e você cumprir aquilo. Não foram uma nem duas vezes que depois da leitura desse livro isso aconteceu. Teve um domingo, eu estava aqui à noite no culto, o Senhor falou comigo, oferte esse valor na vida de determinada pessoa. Na hora eu pensei, Senhor, na minha conta, o dinheiro que eu tenho lá, é
para pagar minhas contas, está tudo contadinho já, eu acabei de fazer a conta antes de vir para a igreja. Oferte. Falei, amém, o Senhor está mandando, eu vou ofertar, seja feita a tua vontade. Irmãos, isso foi no domingo. Passei a segunda orando, conversando com Deus. Na terça-feira, alguém chegou com o valor que Deus tinha me pedido. Isso aqui é seu. Na hora, Deus falou para mim, tá vendo? Eu te supri o que eu pedi. Você recebeu de volta. O Senhor me deu. Aos meus olhos eu não tinha aquele valor, mas alguém me trouxe, porque Deus incomodou, Deus planejou tudo isso. E é um momento que a gente faz isso, o nosso coração se alegra porque você sente a alegria que Deus está tendo porque você ouviu a voz dele. É como o nosso pastor fala, você faz as contas e você pagou sem ter aquele valor, mas você pagou tudo, porque é o sobrenatural de Deus. E é isso que nós, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos que buscar. Se nós não lemos a palavra de Deus, nós não oramos, não jejuamos, ou seja, continuamos a ter a nossa vidinha que nós tínhamos antes de aceitar a Cristo. Como que é isso? Por que nós continuamos assim? Lá em Mateus 12, verso 34, a parte B do versículo, diz assim: pois a boca fala do que está cheio o coração. Do que você tem enchido o seu coração? Você tem enchido o seu coração com coisas de Deus? Ou você somente coloca no seu coração a palavra de Deus e o louvor do culto da quarta-feira, do culto do domingo? Só isso? São 2 dias que nós temos o culto. E aí nós temos a segunda, a terça, a quinta, a sexta e o sábado. 5 dias que nós ouvimos, lemos, vemos outras coisas. E o Senhor nos alerta. A boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? Do que você tem enchido o seu coração? De dúvida, de incerteza, de medo? Ou você tem se enchido da palavra de Deus, das promessas de Deus? Você tem se enchido dos louvores que nós levamos a Deus? Porque o louvor não é só no momento aqui, no culto. O louvor são 24 horas do nosso dia. Eu posso simplesmente olhar para o céu e dizer assim: Deus, eu te amo. Um beijo, Deus. Eu estou louvando a Deus. Eu posso simplesmente estar no meu quarto, estar num banheiro, estar na sala, estar no corredor, estar onde eu estiver, e eu conversar com Deus. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo. Você está falando daquilo que está ao seu coração. Será que você não fala com Deus porque você não tem o que falar para Deus? Mas também tem uma coisa: muitas das vezes a nossa boca fala simplesmente algo que nós já decoramos. E para falar com Deus a gente tem que ser do fundo do nosso coração. Nós temos que falar com Deus lá do íntimo, ter intimidade com o Pai. E isso nós só vamos ter se nós buscarmos. O Senhor não vai chegar para você e vai falar assim: senta aqui, vamos lá que agora nós vamos ter um relacionamento.
Não. Se você chegar e falar para ele: Senhor, vem aqui conversar comigo, eu estou sozinha agora, eu não consigo dormir, Senhor, me dá sono, a tua palavra me diz isso, que em paz me deito e eu durmo. Mas como que eu vou falar isso se eu não conheço a palavra de Deus? Como que nós vamos fazer isso? Nós temos nos enchido do quê? O nosso coração está cheio do quê? Lá em 2 Crônicas 27:6, nós temos uma pequena história. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Para quem não sabe, Jotão, ele foi rei, na época dos reis. Só que o antecessor dele era o pai dele. E o pai dele não seguia Deus. Ele fez coisas que não agradavam a Deus. Mas Jotão não. Jotão, diz lá a palavra de Deus, andava firmemente, segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Como ele iria caminhar firmemente na vontade do Senhor, o seu Deus, se ele não tivesse intimidade com Deus? Se ele não conversasse com Deus? Se ele não conhecesse a palavra de Deus? Esse é o segredo quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. É a dependência do Senhor. Jotão era um rei que poderia usar a força do seu exército, mas não, ele era dependente de Deus. É assim que temos que ser a partir do momento que entregamos nossas vidas a Jesus. Jotão, quando ele ia sair para a guerra, antes dele confiar no exército enorme que ele tinha, no seu poder, na sua autoridade, ele se colocava na presença de Deus. Ele andava segundo Deus, o querer de Deus. E é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia. É buscar ouvir. Senhor, eu não consigo ouvir. Busque que você vai ouvir. Busque que você vai ter essa experiência. Busque de todo as tuas forças. Que nós temos que ser dependentes de Deus. Tem uma frase no livro A Jornada que eu li, que eu achei que fala muito conosco. Quando Deus nos resgata, nos chama, Ele não espera que tenhamos nossas próprias estratégias e sigamos nossa própria força, pois elas são insuficientes. Isso me marcou muito, porque quando nós descemos a água do batismo, quando nós aceitamos a Deus, a Jesus, o Senhor Deus nos resgatou da onde nós estávamos. O Senhor Deus nos chamou. Ele tocou na sua alma, Ele falou para você: levanta sua mão, vai lá na frente, vai, meu filho. E Ele sabe, Ele não espera que nós tenhamos estratégia para fazer isso, que tenhamos a nossa força, mas Ele quer o quê? Que nós sejamos dependentes dEle, porque Ele sabe que a nossa força é insuficiente. Nós podemos até ter a vitória momentânea, mas logo depois vem a derrota, vem a tristeza. Por quê? Porque o Senhor não estava ali, o Senhor não estava à frente. E é em Deus que nós encontramos a força,
É em Deus que nós encontramos a direção para o nosso dia a dia. Deus espera que nós tenhamos obediência e dependência dEle. É isso que Deus quer. Se nós olharmos nas histórias da palavra de Deus, José foi dependente de Deus ou não? Davi, olha a história deles. Quantas pessoas, e eles confiaram e obedeceram a Deus. E é demais nós fazermos isso? É demais nós estarmos na dependência de Deus, nós sermos obedientes a tudo o que o Senhor falou para nós lá em Deuteronômio? Lá no Velho Testamento, quando o povo estava saindo para a terra prometida, Ele já deixou que nós deveríamos guardar as palavras de Deus, as promessas, as leis, os mandamentos. E quando a gente fala mandamentos, muitas vezes as pessoas lembram nos 10 mandamentos somente. Mas e as outras coisas? E as outras leis que o Senhor nos deu, que o Senhor usou o servo dele para falar conosco? Nós nos esquecemos, nós deixamos tudo isso para trás. E Deus não quer isso. Deus quer que nós realmente sejamos obedientes a Deus. Aí, para finalizar, nós vamos agora ver uma vida entregue a Jesus. O que é essa vida entregue a Jesus? Pode passar. Mudança de atitude. Reflita um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui. Quando você, antes de você se batizar, como você era? E hoje? E nesses dias? Você se esqueceu do seu primeiro amor por Jesus? Você se esqueceu do seu amor pela palavra de Deus? Você mudou sua atitude? Passou a pensar no que Deus se agrada? Eu vou fazer aquilo que Deus se agrada, não o que as pessoas ao meu redor se agradam? Segunda coisa, guardar as leis do Senhor no nosso coração. Nós temos que guardar a lei do Senhor no nosso coração. E para isso nós temos que buscar quais são essas leis, aonde eu encontro essas leis, e guardar no coração. Terceira coisa, ensinar aos nossos filhos e netos. Muitas das vezes, alguns pais, eu falo porque eu fui professora, eu sei como é que é. Alguns pais confiam, deixa a escola ensina. Lá na igreja a tia do cultinho ensina. Seu filho vê você ajoelhado, orando. Seu filho vê você com a palavra de Deus nas mãos. Seu filho vê você ouvindo louvores, cantando louvores para Deus. Seu filho vê você assistindo na TV coisas que agradam a Deus, ou você assiste coisas que não agradam a Deus? Mas eu preciso assistir um pouquinho de novela, mas espera aí, lá tem alguma coisa que Deus se agrada? Procure coisas para você assistir que Deus se agrada. Quarta coisa, sermos obedientes a Deus. Obediente a Deus. Senhor, o que eu tenho que fazer? O Senhor quer que eu faça assim, eu vou fazer. O Senhor quer que eu devolva o meu dízimo, a palavra dele diz, eu vou devolver. Mas será? Repreende isso em nome de Jesus. Obedeça a Deus. Quinta coisa, ouvir a voz de Deus. Busque ouvir a voz de Deus todos os dias.
procure. Ah, mas a palavra de Deus diz que o Senhor fala no silêncio. Fala. Você pode estar ali quietinho e o silêncio, você sentir uma paz, você sentir algo diferente, é Deus que está falando com você. Mas você tem que ser sensível à voz de Deus. Próximo. Sermos dependentes de Deus em todas as circunstâncias, da mais simples à mais complexa. Eu vou no mercado fazer minha compra. Ah, mas eu vou orar, vou colocar isso para Deus? Sim, você vai orar, vai colocar para Deus. Senhor, que eu compre coisas boas, que vão fazer bem para minha família, que seja um preço bom, coloque. Senhor, eu preciso terminar um negócio, eu vou assinar o aluguel da minha casa. Senhor, vai à frente, que seja um preço justo. Coloque Deus. Depende de Deus no seu dia a dia. Levante pela manhã. Senhor, esse dia eu entrego em tuas mãos, Pai. Dirige o meu dia, Pai, segundo o teu querer, não o meu. Porque eu posso planejar fazer 10 coisas, mas o Senhor quer que você faça apenas 2. Se você orou, colocou para Deus, então nós temos que ser dependentes dEle. Amar verdadeiramente a Deus. Será que nós temos amado verdadeiramente o nosso Deus? Ou nós dizemos que amamos apenas por dizer, porque eu faço parte da igreja? Ah, eu amo Deus. Só que quando Deus me corrige, eu espinho, eu viro, eu levanto, eu fico bravo. Se eu amo a Deus, Ele vai me corrigir. E Ele nos corrige com um amor tremendo. Que nós realmente possamos ter essas coisas. Terminou, né? Queridos, eu peço que o nosso querido, meu amigo, querido Espírito Santo, faça com que essa palavra brote no coração de vocês. Porque antes de falar com vocês, essa palavra já falou comigo. Então eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, fechasse os seus olhos para nós estarmos orando. Pai querido, oh Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, Pai, pela oportunidade de ter trazido a Tua palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor falou diretamente com alguém aqui, Pai. Seja aqui no templo, seja online, o Senhor falou, Pai. Que essa palavra, Senhor, brote nos corações, a começar em mim, Deus. Que realmente, Senhor, nós possamos ter uma vida realmente entregue a Jesus, termos mudança de atitude, guardarmos as suas leis no nosso coração, ensinar os nossos filhos, Pai, os nossos netos, sermos obedientes a Ti, ouvir a Sua voz, sermos totalmente dependentes do Senhor em todas as circunstâncias. Querido amigo Espírito Santo, que o Senhor complete a obra que o Senhor iniciou aqui. Que o Senhor alcance, Pai, o coração das pessoas que estão online, Pai. Que não seja apenas só mais uma palavra, Senhor, mas que seja, Senhor, o Teu querer. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.